Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Somos milhões de potiguares atentos às notícias. Nossas linguagens se desdobram em diversos formatos e variadas plataformas. São mais de 2 décadas de transformação, engajamento, crescimento e história. O Potiguar Notícias cresce com a marca da inovação. Cresce com muitos desdobramentos, seja em texto, arte, rádio, TV ou redes sociais. Tudo para lhe ouvir. Tudo para falar com você. Com os mesmos valores que trouxe o Potiguar Notícias até aqui. Com a mesma visão que permite olhar o futuro com esperança em dias melhores para todos. Uma marca que nasceu com a obsessão pelo respeito, a diversidade, a liberdade de expressão e a criatividade. A marca Potiguar Notícias já surgiu fazendo comunicação integrada. Cresceu se comunicando com diversas plataformas, diversos jeitos e diversos pensamentos. Ouvir e falar com você é a missão da marca Potiguar Notícias. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. No programa dessa semana, nós vamos falar sobre o protagonismo da mulher, especialmente do Poder Judiciário. E quem vai estar comigo no programa é a conselheira do CNJ, Tânia Rexigel, que também é ouvidora geral do Poder Judiciário. Aqui no Potiguar Notícia, a gente se vê. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá, meus amigos, minhas amigas, está começando mais um programa Otávio Albuquerque, Cultura em Pauta, já tradicional de todas as segundas e quintas-feiras, sempre trazendo aqui um convidado super especial para debatermos questões envolvendo a educação, a cultura, em âmbito local, mas também a partir de questões de caráter universal. Hoje não é diferente, hoje vamos conversar sobre um dos principais nomes da literatura universal. Estou falando do russo Fyodor Dostoiévski. É com muita satisfação que vamos receber aqui, vai ser uma conversa via Zoom, o Marcelo Apsan, ele que tem um canal no YouTube, a página no Instagram, canal literário. Marcelo, muito obrigado pela gentileza de ter aceitado nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Cultura em Pauta. Bom dia, Otávio. Primeiramente, eu que agradeço aqui, um enorme prazer estar aqui. Agradeço a você, ao Jornal Potiguar Notícias. Prazer a todos, meu nome é Marcelo Apsan, tenho 30 anos, fundei recentemente, eu sou administrador de empresas, fundei recentemente o canal literário no YouTube, onde eu falo bastante sobre a literatura mundial, literatura clássica, com foco especial nos russos e, por que não, no Dostoiévski, que é um autor que eu já acabei lendo várias obras e, sem dúvida, figura aí no topo da literatura mundial. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, Marcelo. Antes de começarmos o papo aqui com o Marcelo, tenho certeza que vai ser excelente sobre esse grande nome da literatura mundial, Dostoiévski. Só saudar aqui os nossos parceiros comerciais, começando pela Jocauto, câmbio automático CVT, peças e serviços na Rua Vale do Sol, em Parnamirim. Telefone 3272-3829, 3272-3829. Padaria Quipão Premium, da minha amiga auxiliadora, lá na Avenida das Alagoas, em Neópolis, Natal. Telefone 3217-7814, 3217-7814. Humilde Tião, bar e restaurante do Humilde Tião, lá na Rua Juiz de Fora, em Neópolis, Natal. Telefone 98178-6393,
981786393. Segue aí o Tião nas redes sociais. Passando agora para Natal Rigor, aluga-se elegância, moda masculina e feminina. Fica lá na rua Passeio das Rosas, 801, no bairro de Mirassol, em Natal. Telefone 3206-2171, 3206-2171. Passando agora para Martelinho de Ouro, empresa de veículos automotores, para você que deseja levar seu carro em oficina especializada em pintura, lanternagem, recuperação de para-choques, micro-retoques, polimento cristalizado e desamassamento sem pintura, leva lá na Martelinho de Ouro, fica lá na Avenida Jaguarari, 1466, em Natal. Telefone 3223-7398 ou WhatsApp 98128-4667. Agradecimento aos empresários Luciano e Mauro. Passando agora para Gabi Cravo e Canela, bebida à base de cachaça do alambique com ingredientes especiais, como limão, mel de abelha, chá de ervas e especiarias. Sua cor e sabor são obtidos naturalmente. Telefone 99407-5127. Segue aí também o Instagram, @Gabi Cravo e Canela. Oficina Livre de Música, escola de música que atua no mercado de serviços musicais desde 1998, oferecendo cursos de cavaquinho, guitarra, flauta doce, baixo, teclado, bateria e musicalização infantil. Telefone 3222-2871, 3222-2871, fica lá na rua Praia de Pititinga, número 33, no bairro de Nova Parnamirim. Abraço aí para o meu amigo, professor Armando. Nova Proteção Veicular, a melhor e mais completa proteção para o seu veículo, carro, moto ou caminhão. Tudo muito simples e transparente, sem consulta SPC e sem perfil de condutor. O escritório fica em Natal, na rua Presidente Sarmento, Avenida 4650, no primeiro andar, no bairro do Alecrim, em Natal. Abraço aí para Adailton. Sebo Terceira Margem do Livro, está lá no Shopping Popular, Praça Desembargador Celso Salles, 140, quiosque 20, em São José do Mipibu, da minha querida amiga, queridíssima amiga, professora Rejane. E o nosso quadro, Literatura Esquecida, já tradicional aqui do programa Otávio Albuquerque Cultura em Pauta, hoje para tratarmos da Batalha de Hernani, a mais famosa batalha entre artistas e público da história. Agradecimento aí ao professor, meu amigo, professor Geison Lima, e a sua página maravilhosa no Instagram. Agora sim, vamos começar o papo com o Marcelo Apsan. Marcelo, para começarmos o papo, em linhas gerais, quem foi Fyodor Dostoiévski, qual a importância desse escritor para a literatura, não só russa, literatura mundial, sobretudo como um dos precursores, o precursor do realismo, escola literária que se colocou em oposição ao romantismo que imperava ali em meados do século XIX. Muito bom. Então, Otávio, o Fyodor Mikhailovich Dostoiévski, ele nasceu na Rússia, né, em Moscou, em 1821, e ele logo assim assumiu essa carreira de escritor, né? Ele já é muito jovem, ele frequentou aí uma academia militar de engenharia, mas ele logo assim não se encontrou nessa carreira, né? E foi assim direto para a escrita. Ele já lia desde muito jovem, né? E olhando assim a literatura mundial, o movimento que precedia, como você bem disse, era o romantismo, onde tinha aquela idealização das pessoas, dos conflitos, tinha assim um resgate aí das culturas passadas, mas o foco era talvez até mais a aristocracia, assim, o povo era meio que deixado de lado. E o Fyodor Dostoiévski, ele nasceu no século XIX, um século aí marcado pelas revoltas sociais, né? A gente teve várias e várias revoltas. Começa com a Revolução Francesa, em 1789, na Rússia, a Revolta Dezembrista, 1848, aí teve a Primavera dos Povos, você teve o Manifesto. Então, era um movimento que estava questionando o status quo, né, assim, o absolutismo na Europa, e nisso também a literatura acompanhou esse movimento no sentido de dar um enfoque maior ao povo, né, aos dramas do povo, né, os dramas do povo também são existenciais, mas são outros, não exatamente aqueles do romantismo, né, então o realismo surge como um movimento até quase que um jornalismo, né,
dando uma atenção a essa camada classe média, baixa, que sempre foi deixada mais de escanteio e que, de repente, nesse século XIX, ganhou esse protagonismo, né? E no realismo, a gente vai entrar muito a fundo na psique, né, das personagens, os seus conflitos. Então, é uma literatura que, bem ou mal, vai conversar mais com o povo mesmo, né? Então, por isso que talvez ele ganhou tanto protagonismo, assim, o Dostoiévski, né? E ele foi um dos precursores, assim, né? Então, assim, por isso que talvez esse movimento, ele foi tão importante, né? Sem dúvida que influenciou também os movimentos sociais, né? Eles foram influenciados pelos movimentos sociais e influenciaram também esses movimentos sociais, né? Marcelo, não é novidade no universo da literatura que a biografia interfira diretamente na composição de uma obra. No caso do Dostoiévski também não é diferente. O que essa vida do Dostoiévski foi marcada por tragédias, a morte precoce da filha, a morte precoce também de sua mãe por tuberculose, o assassinato do pai, a doença, a epilepsia. O que essa vida trágica, além da condenação, né, a trabalhos forçados na Sibéria, que seria a condenação à morte, foi alterada para trabalhos forçados, o que essa vida trágica influenciou nessa obra marcada aí pelo sentimento de culpa, pelo sofrimento e por um estudo pormenorizado da psique humana? Bom, é sabido que o autor, ele precisa de inspirações. E agora eu também estou até me aventurando no campo da escrita, por enquanto não tenho nenhuma obra publicada, mas eu vejo em primeira mão que, assim, é mais fácil a gente buscar a inspiração das nossas experiências de vida. E o Dostoiévski teve várias experiências, como você bem falou. Por exemplo, a morte precoce da filha, a morte da mãe por tuberculose, são temas aí que aparecem, sempre vai aparecer um personagem com tísica, né, com tuberculose. Em Irmãos Karamazov tem uma criança que falece muito jovem de tuberculose. Um tema que marca muito Dostoiévski é justamente essa falsa execução, né? Em 1849 ele participava do Círculo Pietraszewski, e ele foi levado, foi descoberto esse círculo, né, que tinha objetivos revolucionários de depor o czar, e ele foi levado em 1849, foi preso primeiro, depois foi levado para a Praça Semyonov, e lá foi lida a sentença de execução. Ele era um segundo grupo, Dostoiévski, né? Eram 2 grupos de 3. O primeiro grupo foi amarrado no poste, cada um dos 3 amarrados no poste. E no momento derradeiro, ali, com as espingardas apontadas, foi comutada a sentença por trabalhos forçados. Essa experiência marcou muito Dostoiévski. A gente vê isso no O Idiota, onde o príncipe Mishkin, o protagonista ali, ele vai trazer um relato, por exemplo, de um condenado à execução na França, a guilhotina, e que no derradeiro momento ele é perdoado. Isso causa um choque para a personagem, porque ele estava pronto para morrer e, de repente, ele não vai morrer. E essa experiência, particularmente para o Dostoiévski, deixou ele bem mais religioso. Isso é fato conhecido. Depois disso, ele teve como que uma epifania de que a vida dele foi salva, e isso certamente marcou, né? Traz esse traço eslavófilo dele, né? De um ódio ao cristianismo ortodoxo em toda a sua obra, né? E ele também tinha problemas com o jogo, isso aparece na novela, no romance O Jogador. Enfim, a gente vai vendo sempre, a gente vai estudando a biografia dele e as obras e vai vendo que sempre vai ter muitos pontos em comum. O Dostoiévski ele é considerado uma espécie de pai do existencialismo na literatura. Existencialismo, um movimento filosófico que vai ganhar muita força posteriormente, sobretudo no século XX, com Sartre e com Camus, né? Começou com Kierkegaard, depois com Heidegger, enfim, mas vai ganhar mais notoriedade no século XX. Mas ele é meio que considerado como o pai do existencialismo na literatura. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, principalmente no que se refere a essa ideia que ele tinha nas suas obras de liberdade radical, uma liberdade de se contemplar, inclusive, o mal, o ateísmo, a indiferença. Como é que você analisa essa questão existencialista na obra do Dostoiévski? Bom, assim, a gente vai até falar mais nas próximas perguntas, talvez, né, do niilismo também, mas é um tema que acho que está junto aí com o existencialismo, aparece muito na obra do Dostoiévski. Ele, assim, ele parece sempre buscar fazer um ponto, assim, né? Essa é a minha opinião, talvez pessoal, assim, né? Ele vai analisar, obviamente, aí o bem e o mal, o sentido da vida como um todo, mas e a liberdade do indivíduo, mas eu diria
pelo que parece, na obra do Dostoiévski, assim, as personagens são muito emocionais, assim, elas são quase que escravas das suas personalidades transtornadas. Então, por um lado, eles são livres, mas essa liberdade é um tanto angustiante para eles, né? E esse é um tema explorado nos Irmãos Karamazov, né? Tem uma famosa passagem do poema de Ivan Karamazov, lá do Grande Inquisidor. É um poema muito longo, acho que não vai dar para trazer aqui nesse quadro. Quem quiser pesquisar, vale a pena ler a obra completa, mas também quem quiser ler só é um segmento muito importante da obra. Mas basicamente onde vai se fazer o argumento de que a liberdade é danosa para a pessoa, assim, né? Quer dizer, a pessoa não gosta de ter que escolher, é difícil para ela, né? Até como o Sartre disse, assim, né? Você tocou no Sartre, que a pessoa é condenada à liberdade. Só que para o Sartre ele tem uma visão um pouco mais positiva, eu diria assim, né? Eu não sou muito conhecedor da obra dele, mas pelo que eu estudei, ele tem um viés mais racional, onde ele entende que a liberdade traz felicidade para a pessoa. Por um lado, quer dizer, ela é obrigada a escolher, mas por outro é isso que vai fazer ela feliz, ela vai se encontrar. Mas já para o Dostoiévski, a pessoa também vai se encontrar, mas o eu da pessoa é tão multifacetado, não vai ser um processo fácil, vai ser um processo muito transtornado, assim, né? Mas, certamente, o Dostoiévski, ele toda hora está explorando o livre-arbítrio, as decisões, né, das personagens, só que eu diria que de um lado muito angustiante, muito real, né? Não é tão a pessoa decide isso, então ela vai fazer isso da vida, ou vai fazer aquilo. Às vezes ela escolhe isso e se arrepende, então tem todo esse drama, assim, que eu acho que torna a obra muito real. Há uma relação que já se tornou conhecida, que é a do Freud com Dostoiévski, né? Segundo consta, o pai da psicanálise, o Freud, ele era um amante da literatura, dos cânones da literatura, desde os tragediógrafos gregos, o Sófocles, por exemplo, até o Shakespeare, né? E o Freud dizia que ele era um amante da literatura do Dostoiévski, inclusive a ponto de dizer que os Irmãos Karamazov, grande clássico do autor russo, foi o romance mais grandioso já escrito. Eu queria que você falasse dessa confluência, dessa consonância entre Dostoiévski e Freud, principalmente no que se refere à ideia de pulsão de morte ou ímpeto de morte, contra o Thanatos, né? E o Eros, o prazer ou a preservação da vida. Bom, o Freud, ele era grande admirador, né, do Dostoiévski, como você bem falou, dos grandes clássicos. Eu diria que o Freud, ele, na época que ele trouxe aquelas ideias, que não está muito longe, assim, não, 100 anos para trás, aí, um pouco mais, ele eram ideias muito controversas, né? O mundo não estava pronto para aquilo, né? Dizer que as pessoas têm um instinto sexual aí desde nascença, que o filho pode se apaixonar pela mãe, são coisas ali que chocaram o mundo, né? E que todo mundo é um pouquinho louco, vamos dizer assim, né? Até as pessoas normais. Existia ali uma separação entre, não, aqui são os normais e aqui são os loucos, tinha aquele conceito de manicômio, e ele veio meio que dizer que todo mundo não é muito normal. E ele ficou muito sozinho, eu diria, né, por um tempo, assim, né? Ele não tinha, demorou talvez para as ideias dele ganharem a força que tem hoje, mas ele encontrou talvez aí um alento na literatura, né, nos mitos, ele encontrou essas pulsões humanas e particularmente, sem dúvida, aí na obra do Dostoiévski, por exemplo, como você bem falou, os Irmãos Karamazov, é o complexo de Édipo na plenitude, é o ciúme que o filho tem pelo pai, né? A disputa que ele vai ter, mas também não só isso. Eu acho que o Dostoiévski, como ninguém, conseguiu representar a personalidade humana, né? Como que ela é complexa, né? E eu acho que você falou legal essa questão das pulsões, né? Do Thanatos, né? Do desejo da morte e do Eros, do amor. Eu diria que aí talvez eles diferem um pouco, assim, né? Porque, pelo menos na obra do Dostoiévski, como eu disse, as personagens são até um pouco exageradas, mas que dá um certo tom real. Então, por exemplo, o Dmitri Karamazov, nos Irmãos Karamazov, é um jovem com um amor arrebatador, assim, talvez um Eros arrebatador. Ele está toda hora atrás de certas mulheres, de paixões, de prazeres, mas ao mesmo tempo esses prazeres são extremamente destrutivos para ele, né? Isso aí vai culminar na sua destruição, assim, né? E não só ele, assim, a gente vê nas outras obras, O Idiota, uma obra famosíssima, você vê Anastácia Filipovna, você tem Rogojin, você tem personagens
com pulsões tão fortes pelo amor, mas ao mesmo tempo essas pulsões vão levar à ruína deles, né, de certo modo, porque são muito fortes, assim, né? São irracionais praticamente, né? Então acho que o Freud encontrou no Dostoiévski talvez uma ilustração dos princípios que ele queria apresentar, né? E ele estava muito sozinho, né? Pelo menos no começo, assim, né? As pessoas achavam que ele era louco, assim, né? As coisas que ele falou. O Dostoiévski, assim como outros grandes autores russos contemporâneos, Tolstói, Gorky, Tchekov, Nabokov, enfim, ele apresenta um traço político notório em suas obras, né? No entanto, pesquisando sobre a vida do Dostoiévski, lendo alguns artigos, a gente percebe umas certas posições antagônicas em relação ao que era o posicionamento político do Dostoiévski. Ora apresentando o autor russo como alguém de base progressista, anticzarista, ora apresentando o Dostoiévski como alguém ultraconservador, a favor do regime czarista, com um nacionalismo muito forte. Qual era, de fato, a posição política do Dostoiévski? E aí eu queria que você fizesse também apresentasse como plano de fundo aí o que era aquela sociedade sob o domínio dos czares. Pois bem, eu acho que é fundamental falar esse plano histórico, né? Essa é uma ótima pergunta. Antes de mais nada, né, ninguém assim pode dizer com exatidão, né? Afinal, ele já faleceu. E justamente por quê? Porque aquele século XIX, ele é marcado por essas revoluções sociais. E vamos se colocar do lado do czar. Pela Europa, o absolutismo caiu em certos países. E ele está vendo ali no próprio país dele círculos revolucionários. Ele prendeu Dostoiévski, quase fuzilou ele. Então ele estava realmente temendo ser executado pelos revolucionários. Então ele aumentou, né, as políticas, recrudesceu aí na repressão, né? Então, os autores, evidentemente, e eu diria especialmente Dostoiévski, teriam medo de dizer assim, olha, eu sou contra o czarismo, né? Especialmente Dostoiévski, que já quase foi executado justamente por isso. Mas, assim, lendo a obra, a gente consegue perceber traços, assim, né? Se ele fosse absolutamente radical, daria para a gente ver, mesmo ele tentando esconder, assim, né? Eu diria que, assim, como a gente vê hoje grandes filósofos dizendo que, infelizmente, essa polarização esquerda-direita, né, super conservador e super comunista, o mundo não é assim, o mundo é colorido, né, ele é feito de nuances, né, então, se a gente colocasse num espectro, né, evidentemente o Dostoiévski vai estar mais para o lado da direita, ele é eslavófilo, eu acho que assim, obviamente que isso contribui com uma agenda de talvez proteger o czarismo, né? Esse ódio, como eu falei, aos valores cristãos, tudo isso é uma propaganda para o czar, mas ele não precisaria fazer tanta, assim, né? E a gente vê que ele faz bastante. A gente percebe que tem esse traço eslavófilo, né, de valorizar a cultura russa frente a uma cultura europeia modernizadora que quer acabar com tudo isso, acha que isso tudo é um atraso de vida. Ele se coloca também a favor da propriedade privada, ele provavelmente não seria socialista, ele foi preso, né, ele estava participando de um ciclo revolucionário, mas assim, entre direita e esquerda existem mil nuances, né? Eu diria que ele é contra o czarismo, sim, mas ele não podia ser abertamente contra, ele podia sofrer com isso, como sofreu, mas ele tinha valores conservadores, eu acho que isso é bem seguro de afirmar. Só mandar aqui um abraço aqui para a nossa audiência, muita gente ligadinha aí no canal Otávio Buquerque Cultura em Pauta, esse papo maravilhoso aqui com o Marcelo Apsan, Gomes Cabelos, Tânia Correia, Adriano Muro, Júlio Cross, o papo está bom, o Rui Nestor fazendo aqui elogios ao programa, o Juan Emanuel, muito obrigado aí à audiência no canal Otávio Buquerque Cultura em Pauta, se inscrevam aí, tem muita coisa bacana no nosso canal, tenho certeza que vocês vão gostar do papo, das entrevistas, a interação hoje está muito bacana. Marcelo, o aspecto religioso agora, porque a gente percebe, analisando a obra do Dostoiévski e o que é a vida dele, nessa relação entre biografia e obra, uma certa contradição, na medida em que ele teve uma formação cristã ortodoxa e em várias de suas obras ele questiona a existência de Deus, ou pelo menos projeta uma sociedade sem a existência de valores ligados à igreja ou aspecto divino. Como é que é essa relação entre o Dostoiévski e a figura de Deus ou os valores religiosos?
Perfeito, Otávio. Então, eu acho assim, o traço cristão dele é bastante evidente. A gente não vai saber exatamente até que ponto, né, ele acreditava em Deus ou não. Parece que sim, que ele acreditava bastante, que ele era uma pessoa talvez até fervorosa, mas com valores mais modernos. Agora, olhando a obra, eu diria que ele coloca o ateísmo / niilismo no banco do réu. Ele quer, sim, apresentar essas ideias, mas, por um lado, parece que ele quer desprovar elas, como Crime e Castigo, onde o Raskolnikov, ali, né, um jovem estudante de direito, entra em pensamentos niilistas e acaba cometendo um duplo assassinato. E, assim, as personagens... Você vai encontrar muitas personagens muito cínicas, né? E assim, não necessariamente bondosas, evidentemente não, assim, personagens muito transtornadas e complexas, e que, hora ou outra, poderá encontrar uma redenção no cristianismo, mas às vezes não também. Então, assim, nesse aspecto, eu diria que ele não é aquele cristão ali que está realmente tentando, né, assim, mostrar, olha, esse é o lado certo, assim. Existe, sim, um caráter, talvez, moralizador nas obras dele, e até nos Irmãos Karamazov, o protagonista é o Alyosha, um estudante no mosteiro, né, e um representante do cristianismo ortodoxo. E existe, claro, uma tentativa de protagonizar, mas eu diria que não é, né? Quer dizer, a gente vê outras personagens que fazem, sem dúvida, um contraponto. Eu acho que bate na escola do realismo, não necessariamente ele precisa acreditar naquilo, mas ele quer expor o que é o mundo, né? Ele não quer, talvez, romantizar. Algumas pessoas, às vezes, simplesmente são más ou cínicas e acabam não sendo levadas pela religião a uma melhora, alguma, né? Acontece. Mas eu diria que o traço dele, assim, a gente vê pelo Príncipe Mishkin, deve ser ele mesmo falando. Ele começa a criticar muito o niilismo, né, na Europa, os valores modernos e até mesmo o catolicismo romano. Ele vai totalmente para o cristianismo ortodoxo e ele é ferrenhamente contra o catolicismo romano. Então, eu diria que é isso, assim, me parece, assim, que não há contradição, há aí uma exposição, talvez, né, do que acontecia na sociedade. Antes da gente se encaminhar aqui para o final do nosso papo, Marcelo, você já citou aí em outras de suas respostas o conceito de niilismo, que é um dos mais importantes debatidos aí em torno da obra do Dostoiévski, que eu queria que você discorresse um pouquinho mais. Conceito filosófico que vai aparecer fundamentado na obra do Nietzsche, por exemplo, o grande pensador alemão. Eu queria que você fizesse uma relação entre os dois, se possível, principalmente no que se refere à negação de valores, negação da moral vigente, moral inclusive religiosa, e no fato que ambos discutiam da possibilidade de nos tornarmos legisladores, a criação de um arcabouço moral próprio. Perfeito. Então, o Nietzsche, né, ele fez várias obras também, ele fala muito, ele meio que inaugura esse conceito aí do niilismo. As pessoas, às vezes, na minha opinião, entendem ele errado. Sim, ele era um crítico, por exemplo, do cristianismo, mas ele via uma certa função na religião em oferecer uma base moral, um arcabouço de valores morais, como você bem falou. E na obra dele, assim, falava Zaratustra, né? O Zaratustra, o protagonista que fala que Deus morreu, e ele vem com um tom de alarme, ele fala, e agora? Né? Porque, realmente, se você pensar, é a pergunta que o Dostoiévski vai fazer em Irmãos Karamazov, se Deus não existe, tudo é permitido? É uma pergunta difícil, né? O que ela está querendo trazer, essa pergunta, se Deus não existe, quer dizer, a Bíblia é uma fonte não só de, vamos dizer, histórias, mas de moral, de, assim, isso pode, isso não pode, o que é permitido, o que é proibido. Então, aonde você desenha essa linha da moral, né? Para o Dostoiévski, não existe. Ou você acredita na Bíblia, ou, se Deus não existe, tudo é permitido. Então, ele entende que a religião é a única opção, assim, né? Por isso, até eu acho que tem esse caráter cristão nele. Já o Nietzsche, ele vai admitir que isso é um problema, que é uma dificuldade, mas aí ele vai trazer o conceito de Übermensch, ele vai falar, não, olha, cada um pode sim definir qual que é o seu próprio caminho. Né? A pessoa por si só pode saber o que é o certo ou errado, para cada um vai ser talvez um pouco diferente, mas a humanidade pode, e na opinião dele, deve caminhar para isso. Mas já o Dostoiévski, como eu falei, ele vai pôr o niilismo no banco do réu. O Raskolnikov é um niilista e ele só sofre a narrativa inteira, entendeu? Então, assim, eu diria que
eles se tangenciam, né, nesse aspecto da moral, né? Qual é a fonte da moral? É possível ter moral sem Deus? Mas aí eles diferem. O Dostoiévski vai para esse lado eslavófobo e o Nietzsche vai para o lado ateu. Marcelo, agradecendo aqui também ao doutor Osiel Pessoa, não dá para ser cristão e depois questionar a existência de Deus. É um paradoxo aí da obra do Dostoiévski. E tem um questionamento interessante aqui do professor Francisco Geraldo. Se você puder, em 30 segundos, responder o que Dostoiévski diria Vladimir Putin. Interessante essa... Dá para estabelecer esse paralelo? Eu acho complicado, é que assim, o Putin ele representa talvez um lado conservador, mas mais autoritário. Eu diria que o Dostoiévski era uma pessoa um pouco mais libertária, vamos dizer assim, só que aí também, hoje na Rússia atual, não sei se você pode criticar o Vladimir Putin, é meio que não está muito distante do czarismo, né? Então tem esse problema, talvez ele não diria nada por medo de repressão, mas se ele pudesse dizer, eu acho que ele diria para buscar uma orientação para o centro, assim, né? A melhor obra, ou a que você mais gosta do Dostoiévski, por quê? E fica até como uma dica literária para a nossa audiência. Olha, até, desculpa a propaganda, mas estou fazendo uma leitura coletiva no canal, né, de Crime e Castigo, que é uma obra que eu já li e que vou reler agora com uma turma, né? Nós já temos mais de 30 inscritos ali, né, nessa leitura coletiva, e é uma obra que vai abordar vários dos temas que a gente falou aqui, do niilismo, dos dramas da sociedade russa. Eu acho que realmente é uma das melhores obras do Dostoiévski, junto com os Irmãos Karamazov, tá? Assim, todas são boas, mas se eu pudesse recomendar Crime e Castigo, os Irmãos Karamazov, eu também digo que, assim, literatura não é um tratado de história e geografia, né? Ela tem que ser muito prazerosa e ter um enredo envolvente. Então, essas duas obras do Dostoiévski também têm um enredo bastante envolvente. Eu indico a todos. São obras longas, calhamaços, mas que são muito prazerosos e muito instrutivos. Você, sem dúvida, vai se transformar pela leitura. Muito obrigado, Marcelo Apsan, esse papo maravilhoso, conhecimento incrível que você passou aqui sobre a obra do Dostoiévski, e seja sempre bem-vindo aqui ao Cultura em Pauta. Eu que agradeço, viu, Otávio? De coração, um convite muito especial, fiquei muito feliz com o convite. Obrigado. Foi muito bacana, tenho certeza que quem acompanhou o papo aqui pelo Otávio Albuquerque Cultura em Pauta gostou. Eu também adorei, agradecendo mais uma vez a nossa audiência aí, foi muito bacana. Todos os amigos aqui que participaram, a Juliana Ferreira foi a última a comentar, tem que acreditar na Bíblia, né? É isso, a opinião aí dos nossos amigos. Vamos agora passar, antes de encerrarmos aqui o Otávio Albuquerque Cultura em Pauta, para o nosso tradicional quadro, o Literatura Esquecida. A Batalha de Hernani, a mais famosa batalha entre artistas e público. Victor Hugo, escritor, ensaísta, dramaturgo e poeta francês, estreou em 1830 Hernani, a sua primeira peça de teatro a ser encenada. Essa peça, junto ao prefácio de Cromwell, outra peça publicada em 1827, mas até então não encenada, são dois símbolos e diretrizes para uma nova literatura, a romântica, um confronto direto aos ideais clássicos vigentes. Cenáculo foi um termo utilizado por Sainte-Beuve para designar reuniões e agrupamentos de artistas, inicialmente realizadas desde 1827, no apartamento de Victor Hugo, na rua Notre-Dame-des-Champs. Essas reuniões contavam com representantes de diversos campos artísticos, como Eugène Delacroix, os irmãos Alfred e Tony Johannot, Émile Deschamps, Alexandre Dumas, Honoré de Balzac e Alfred de Musset. Esse cenáculo e outros foram responsáveis pela formação de uma resistência aos valores clássicos canônicos vigentes. No dia 30 de setembro de 1829, a reunião do cenáculo foi dedicada à leitura de Hernani. Houve, na ocasião, um grande entusiasmo por essa peça, pois quebrava os cânones da dramaturgia clássica. Em 25 de fevereiro de 1830, foi então encenada a peça. Nos meses que antecederam a estreia, a obra foi atacada pela maioria dos jornais franceses, antecipando então um ataque hostil dos críticos e artistas tradicionalistas. Os partidários do poeta romântico ficaram em pontos estratégicos por todo o teatro, reagindo a qualquer voz discordante. Gerard de Nerval e Théophile Gautier, por exemplo, vestidos com jaqueta vermelha brilhante, insultavam os, abre aspas,
cabeleiras postiças dos camarotes e balcões nobres clássicos. Alguns chegaram até mesmo à agressão física, causando pânico, o que fez surgir o epíteto, abre aspas novamente, Batalha de Hernani. Ressalte-se que a batalha entre clássicos e românticos se estendeu às apresentações subsequentes da peça. Hugo, auxiliado por seus pares e pelos jovens recrutas, sai vitorioso e a tomada de posição empreendida pelos românticos obtém êxito. Entretanto, a soberania de Victor, reverenciada e propagada pela juventude romântica, parece ter sido o fator determinante para a dissolução do cenáculo hugoano, acentuando as rivalidades internas e ofuscando seus pares. Com isso, o grupo se dispersa no outono de 1830. Em 1832, um dos entusiastas do grupo, Saint-Beuve, passa a ter um caso com a esposa de Victor Hugo, Adèle Fouché, o que faz com que o poeta francês rompa de vez sua amizade com seu acólito. Semelhantemente, a nossa Semana de Arte Moderna, a Batalha de Hernani, marcou uma mudança de geração e de pensamento acerca da arte e da própria história do país. Foi, sem dúvida, um dos maiores espetáculos ideológicos literalmente encenados. Está aí a Batalha de Hernani, a mais famosa batalha entre artistas e públicos. Agradecendo mais uma vez o meu amigo e a sua página maravilhosa no Instagram, Literatura Esquecida, o meu amigo professor Jason Lima. E é com ele que encerramos aqui o Otávio Albuquerque Cultura em Pauta de hoje, agradecendo mais uma vez a gentileza do Marcelo Apsan. Compromisso firmado. Próxima semana, próxima segunda-feira, estaremos aqui novamente. Contamos com a sua audiência. Até lá. Obrigado. No programa dessa semana, nós vamos falar sobre o protagonismo da mulher, especialmente no Poder Judiciário. E quem vai estar comigo no programa é a conselheira do CNJ, Tânia Rexigel, que também é ouvidora geral do Poder Judiciário. Aqui no Potiguar Notícia, a gente se vê.